Bom, vamos agora ao procedimento. Como que eu faço a medida da tensão? Procedimentos gerais. Bom, eu vou fazer aqui um passo a passo. 1, 2, 3, para a gente analisar como é que a gente faz isso. Primeiro, devemos saber o valor. Isso permitirá escolhermos a melhor posição da chave. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o valor da tensão. Que tensão que eu vou medir ali? Qual o valor que eu vou encontrar ali? É 9 volts? É uma bateria? É uma pilha? É uma fonte de 12 volts, de 24 volts? Então, primeira coisa é isso. A gente escolhe o valor da tensão. Depois, a gente tem que saber o seguinte. É uma tensão contínua ou alternada? Isso a gente tem que saber. Porque se for uma corrente contínua, é na DCV. Se for a corrente alternada, é na ACV. Eu vou medir a rede de casa, a rede elétrica, a ficha, a tomada da casa. Eu tenho que colocar em ACV, porque ela é corrente alternada. Eu vou medir uma pilha e uma bateria, DCV. Bom, eu coloco aqui os valores típicos de posição da chave. Tá? A posição da chave, ela indica qual é o valor máximo que eu consigo ali. Se eu colocar a posição da chave em 2,5, o máximo que eu meço é 2,5. Em 250, o máximo é 250. Em 1000, é o máximo que eu posso colocar ali é 1000 volts. Então, essas posições das chaves pode mudar um pouquinho de cada aparelho para cada aparelho, mas são as mesmas posições normalmente utilizadas, tá? Não muda muito. O que ela diz? A tensão máxima que eu posso colocar quando estiver nessa posição. Sabendo qual o valor a ser medido, eu escolho uma posição da chave maior que o valor desejado. Então, por exemplo, se eu vou medir uma pilha de 1,5 volt, eu posso usar 2,5, 2,5, porque é maior que 1,5. Posso usar de 10. Não tem problema nenhum. Posso usar uma de 1000? Posso, mas só que a de 1000 o ponteiro nem vai se mexer. Aí eu não consigo fazer a leitura. Então, eu tenho que usar uma posição da chave próxima do valor que eu vou medir. 12 volts. Ora, eu não posso usar a de 10, porque 12 já seria maior que 10. Eu posso usar o quê? 50, 250. Tá? Tiver próximo desses valores, eu posso utilizar. Vou medir a minha rede. 240 volts. Bom, eu colocaria primeiro na posição de 1000, que é maior. Se eu chegasse ali, coloquei na posição de 1000 e vejo que a tensão está abaixo de 240, eu posso passar para 250. Se tiver 230, 225, eu posso baixar. Então é sempre esse procedimento. Bom, vamos aqui identificar, observem aqui, olha a imagem. Observa que essa escala aqui de baixo é a nossa escala do voltímetro. Essa em azul foi estudada no ohmímetro. Essa primeira de cima aqui, eu estudei essa escala lá no ohmímetro. No ohmímetro analógico, eu fiz essa leitura e fiz a medição de componentes. A do voltímetro é essa de baixo aqui, embaixo do espelhinho. Ó. Ela começa o 0 para a esquerda, o repouso é o 0. E ela vai, então, aqui para 10, 50 e 250. Observa que a escala é uma só. Só que ele coloca aqui vários valores. Eu posso ler essa escala 0, 2, 4, 6, 8, 10. Como eu posso ler 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ou 0, 50, 100, 150, 200, 250. Todas essas três eu leio aqui em cima aqui embaixo do espelhinho. Tá? Eu ainda tenho uma escalazinha aqui, vermelha, que é somente se eu for utilizar a medição de 10 volts AC. Tá? 10 volts AC. Se eu for fazer uma medição 10 volts AC, eu tenho essa escala aqui. Se quiser medir uma tensão alternada de 10 volts, até 10 volts, né? Não. Bom, então essa é a escala, estou apresentando a escala. Claro que, observa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só para já dar uma ideia,
Essa escala é uniforme. Ela tem 10 tracinhos a cada número desse. É diferente da do ohmímetro, que ela é variável. Cada pedaço tinha um valor. Aqui é mais fácil, porque ela tem 10 tracinhos em cada um. Então, por exemplo, nessa escala de 10 aqui, de 10 volts, de 0 a 10, eu tenho 10 tracinhos até o 2. Então, quanto vale cada tracinho? 2 dividido por 10, 0,2 volts. Então, aqui, cada tracinho vale 0,2. Nessa escala aqui de 50, de 0 a 50, cada tracinho vale 1. É só eu pegar o 10 e dividir por 10, são 10 tracinhos, 1 volt cada tracinho. Então, aqui, se eu estiver saindo do 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se eu sair daqui do 4, do 4 aqui, 4, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5. 5,2, 5,4, 5,6, 5,8, 6. E na de 250, cada tracinho vale 5, que é 50 dividido por 10. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Isso a gente vai precisar saber. Quanto vale cada tracinho. Isso nesse multímetro. Se vocês tiverem algum outro diferente, é só olhar aqui. Provavelmente vai ser um pouquinho igual, mas é só pegar o primeiro número e dividir por 10. Aí já vai saber quanto que vai ter. Observando a foto, observamos aqui, 10, 50 e 250. Aqui é o zero, aqui é o máximo que a gente pode medir. Observa que tanto serve para corrente contínua quanto para tensão alternada. Então, tanto eu posso medir tensão contínua, é o mesmo local, e tensão alternada. Eu vou fazer a leitura nessa mesma escala. Tá? E aqui, como eu falei, tem uma escala específica para medir a posição de 10 volts AC. ACV. Tem uma posiçãozinha aqui, a gente pode fazer a leitura direta aqui, nessa de baixo. Bom, aqui eu coloco a regra, tá? Como que eu identifico o valor de cada traço? É só eu pegar um intervalo entre um número e outro, diminuir o maior pelo menor e dividir pelo número de traços. É assim que eu sei quanto vale cada traço. Tá? Aqui eu mostro o exemplo. Vamos imaginar aqui do 4 até o 2. Quantos tracinhos eu tenho aqui? Eu dei um zoom para ficar bem claro. Eu tenho 1, eu não conto 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, do 2 até o 4, eu tenho 10 traços. O que eu faço? Eu pego o maior menos o menor, 4 menos 2, que é igual a 2, e divido por 10, 0,2 cada traço. Então é assim que eu identifico. Vocês podem ter um aparelho totalmente diferente aí, mas vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pegar o intervalo, pegar o maior menos o menor e dividir pelo número de tracinhos. Tá? Bom, e qual é o procedimento? Aí vocês já conseguiram verificar a questão da escala. Tá? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que escolher a posição da chave, escolher a medição da chave. Se eu escolho a posição aqui, eu tenho que ter a mesma escala do outro lado. Por exemplo, se eu coloco na posição 10, eu tenho que usar a minha escala de 0 a 10. Esse último número tem que ser igual à posição da chave. Então, se eu coloquei a posição aqui no 10, eu tenho que usar essa escala de 0 a 10. Tá? Ela tem que ser igual, eu não posso ler na de 50 nem na 250. Claro, se eu coloco na de 50, aí eu vou ler aqui na de 0 a 50. Se eu for utilizar de 250, eu uso a de 0 a 250. Então, quando escolheres a posição da chave, tem que olhar a mesma escala aqui. A escala tem que ser igual à posição da chave.